Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos, minhas amigas que me acompanham no blog do João Maria Andarilho Tópico sou eu. Estamos aqui para mais uma videocast. Seja bem-vindo a esse espaço, você professora dos anos iniciais da educação infantil, do EJA, você coordenador pedagógico, diretora de escola, orientador educacional, psicomotricista, psicopedagogo, você que dá aula nas demais séries, né? De matemática, filosofia, português, biologia, ciências e assim, aí vai longe. Você curioso da educação, você aluno, estudante das licenciaturas de pedagogia também, seja bem-vindo a esse espaço. E você que acompanha pelo e-mail, muito obrigado. Você que está postando no Facebook, no Twitter e em outras redes as postagens que tem nesse blog, eu agradeço muitíssimo. Você que segue via Orkut, nós estamos ali, firmes e fortes. Enquanto você estiver lá, nós estaremos lá com você. E você que segue pelo seguidores do Blogger, você que é blogueiro, me segue, olha, agradeço. E você aqui no YouTube, nem precisa falar. Meus amigos, minhas amigas, hoje gostaria de falar com vocês sobre o processo de alfabetização. Né? Quando falamos em processo, significa que nós vamos projetar algo para termos acesso. O acesso do projeto. Processo. Tem um começo, meio e fim. É um caminhar. É verdade? Como diria um ditado espanhol, o caminho se faz caminhando. Então, a alfabetização, e tem um letramento, mas quando eu estiver falando com você de alfabetização, estou falando com vocês também do letramento. E eu, meus amigos, eu tenho que ser sincero com vocês. Eu sou um crítico ferrenho do construtivismo e do socioconstrutivismo. Porque eu vejo que na alfabetização as pessoas tentam e você que é pai, você que é mãe, você que é brasileiro, você que tem conhecidos que estão no 9º ano, 8ª série, né? Veja como que eles escrevem aí, veja o que você acha aí. É isso aí que eu penso também, né? Os pesquisadores ficam justificando, né? Só que a criança, ela não tem tempo de esperar você ficar filosofando sobre algo ou pesquisando sobre algo. Ela tem um tempo. E o tempo dela, a riqueza dela, da criança propriamente dita, é do 0 aos 6 anos. E depois dos 7 aos 11, 12 anos. Depois disso, as coisas vão ficando mais difíceis. Se certos conceitos não estiverem sido absorvidos na época certa, o trabalho vai ficando mais penoso, e mais penoso, e mais penoso, e mais penoso. Outro ponto que eu gostaria de falar com vocês, antes de entrar nesse assunto, você pai, você mãe, você que é responsável pela criança, a escola é responsável pela educação secundária. A educação primária, a primeira educação vem do berço da criança. E os pais estão muito ausentes nesse quesito aí, ó. Então é comum, né, as crianças chegarem na escola e os pais delegarem para a escola essa educação primária que teria que ser dada no berço. Aí a escola está sobrecarregada. A escola está sobrecarregada. E outro ponto também são certos especialistas da educação e outros, né, que todo mundo... A educação é que nem... todo mundo tem um pouco de médico, de louco, né? A educação parece que também segue essa linha. Todo mundo quer dar pitaco na educação. A educação econômica agora, a educação não sei o que, educação, vai pôr na escola aí, põe na escola aí. Aí vem um e fala assim, educação integral. As crianças não conseguem nem ficar
às 4h30, 5 horas na escola, o pessoal quer inventar ficar o tempo integral. E usa as maiores justificativas. Não tem nem escola. Olha, cara, vou dizer uma coisa para você, meus amigos, minhas amigas. Às vezes eu não sei se eu rio ou se eu choro. Tem que fazer mais escolas. Certo? Muitos alunos nas classes. Isso é de manhã e de tarde. E aquelas escolas que tem aula à noite também, né? Então, veja você. Eles querem fazer educação de tempo integral. Vai dar certo isso? Pensa você aí. Precisa ser especialista para dizer o que vai acontecer com isso aí? Então, é uma empulhação que a gente vai aguentando. Mas você que é professor, você que é pedagogo, você que é licenciado, você tem que correr atrás de certos instrumentos e você analisar certas coisas, né? E questionar, ser um crítico também, se posicionar. É por isso que nos cursos de licenciatura e nos cursos de pedagogia nós aprendemos sociologia da educação, sociologia, psicologia da educação, psicologia, teoria do conhecimento, filosofia da educação, filosofia, antropologia, economia da educação, economia, né? Tinha uma disciplina que chamava-se biologia da educação, que agora fala sobre a saúde da criança e do adolescente, não é verdade? Nós aprendemos tudo isso, história da educação. Esses instrumentos, essas disciplinas vão dar suporte para que você tenha condições de avaliar a realidade que o cerca, né? E escrever sobre isso. Você entende? Então, vemos que o senso comum das pessoas dizem que está mal. Aí vem um especialista falar que está bem. Não dá. Não dá para ficar disfarçando muito, não é verdade? Não dá. Então, o construtivismo, meus amigos, olha, fala sério. E eles agora estão querendo misturar o construtivismo com não sei o quê. Que o construtivismo não é um método de ensino. Por que estão usando então, se não é um método de ensino? É umas coisas assim que é absurdas. Se você quer aprender a jogar xadrez, o que você tem que fazer? Uma pessoa que saiba vai te ensinar. Não vai te ensinar a dar um cheque igual o Fischer, Bob Fischer, que foi um dos campeões, Kasparov, Karpov. Não, vai ensinar o básico. Aprender a primeira coisa no xadrez, o primeiro cheque que você aprende no xadrez é o cheque pastor. Você que joga xadrez, você sabe o que é isso. Cheque pastor é o primeiro cheque que você aprende a dar no xadrez. Você tem que aprender esse aí. Se você não aprender esse aí, quer dar um cheque que nem os grandes mestres de xadrez, você toma um cheque pastor e em 5 lances você perde um jogo. Porque não aprendeu o básico. E eles estão negando o básico para você, para o seu filho, para a sua filha. Essa que é a realidade. Salvo alguns professores que ainda, né, com muito custo, ensinam de uma maneira diferente dessa do construtivismo aí, né? Então, meus amigos, vou apresentar, deixando de delongas, vou apresentar aqui para vocês o que nós viemos aqui para falar. Esse livro aqui, ó. Estão vendo aí, ó? O processo de alfabetização, subsídios para uma prática, subsídios para um trabalho eficiente. E é das autoras Gláudia Bastos dos Santos e Sueli Parada Simão. As autoras desse livro, que o meu é da terceira edição de 1986, aqui ó, 1986, tá vendo ali ó? Você fala assim, é velhinho, não, mas tem coisas bacanas aqui. Então, a primeira parte desse livro vai falar sobre o quê? O período preparatório. Temos que estar bem cientes disso, período preparatório. E depois
Na segunda parte vai entrar na alfabetização propriamente dita. Então, veja os temas abordados. Eu vou folhear o livro para você ver. Os pré-requisitos, ó, percepção visual e visomotora, coordenação motora. Percepção gustativa e olfativa. Percepção tátil, percepção auditiva, linguagem oral, educação física, educação artística. Né? Objetivos e justificativas. Procedimentos. Pré-requisitos diários. Pré-requisitos em dias alternados. Percepção visual e visomotora, coordenação motora, conceitos a serem desenvolvidos em discriminação visual. Exemplos de atividades de percepção visual. Modelos de exercício de percepção visual. Exemplos de atividades de percepção visomotora e coordenação motora. Exemplos de exercício de percepção visomotora e coordenação motora. Quinto, percepção gustativa, passos a serem seguidos. Exemplos de atividades, semelhanças, diferenças e diferenças. Percepção olfativa, passos a serem seguidos, exemplos de atividades. Percepção tátil, passos a serem seguidos, exemplos de atividades. Percepção auditiva, passos a serem seguidos, exemplos de atividades. Modelos de desenhos para discriminação dos sons. Discriminação dos sons. Linguagem oral, passos a serem seguidos, sequência de atividades, exemplos de atividades, exemplos de histórias para serem utilizadas em situação de aula. Educação física, passos a serem seguidos, exemplos de atividades, sugestão de alguns jogos. Observações orais, educação artística, exemplos de atividades, atividades de expressão corporal, atividades de expressão plástica, atividades de expressão musical, avaliação após o período preparatório, pré-teste, questões, desenvolvimento e instruções, instrução para avaliação do pré-teste. E depois, agora, na segunda parte, que vem a alfabetização, veja os assuntos, ó, objetivos e justificativa. Primeiro, linguagem e composição oral, discriminação dos aspectos a serem desenvolvidos, procedimentos para execução da linguagem e da composição oral informal, atividades de linguagem oral informal, linguagem sistematizada, exercícios estruturais. Segundo, composição escrita, aspectos a serem desenvolvidos, procedimentos das atividades da composição escrita, tipos de composição, atividades de composição escrita, leitura com interpretação, aspectos a serem desenvolvidos, fatores que condicionam a aprendizagem da leitura, procedimentos para leitura com interpretação, atividades de leitura com interpretação, sugestões de textos para leitura suplementar, estudo das sílabas, aspectos a serem desenvolvidos, procedimentos no estudo das sílabas, atividades para o estudo das sílabas. Então, meus amigos, veja que o livro é dividido em duas partes, né? A primeira parte é o período preparatório. Você vai preparar a criança. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube que fala sobre a apreensão correta do lápis. Se puder dar uma olhada nele também depois, porque por que existe o lápis triangular, a posição que a criança, que é canhota ou que é destra, deve colocar o caderno, a postura de se sentar, né, para que não machuque as costas, né, a altura no mobiliário, assim, de uma maneira geral. Isso também vai ajudar. Você que é pedagogo, você que vai ser professor de educação infantil e dos anos iniciais, e do EJA, você tem que saber orientar nessas coisinhas aí. Vai ter que saber, sim. Então, esse processo de alfabetização tem todos esses subsídios, meus amigos, minhas amigas. Se você está aprendendo isso na sua faculdade, bacana, mas se não está aprendendo, não aprendeu, vai ter que correr atrás do prejuízo. Agora eu vou folhear o livro para vocês verem os exercícios assim, para vocês terem noção disso aqui. Quer ver, ó? Os procedimentos aqui, ó. Uma coisa bem interessante, ó. Ó, um exemplo de fichário para você anotar as coisas, ó. Tá vendo, ó? Muito bacana, tá vendo aí, ó? Muito bacana. Isso aqui, ó, você põe o nome dos alunos,
para fazer avaliação, com dificuldade, sem dificuldade, né? Para você conseguir, né? E nessa fase, a autora fala que o professor A, B e C, e vários professores podem fazer essas atividades aqui, porque cada professor, de repentemente, um faz melhor uma coisa do que a outra. Então, quando você faz esse rodízio entre vocês, né, a alfabetização e o processo vai ficar mais efetivo, não é verdade? Então, aqui também tem um modelo aqui, ó, que ela dá para você fazer o seu horário aí, ó, né, a rotina, exemplos, né, você pode aprimorar isso, né? Então, os conceitos a serem trabalhados aqui, ó, tá vendo? Olha, como utilizar os cartazes, né? Aqui outro exemplo aqui, ó, tá vendo? Vou folhando o livro para vocês verem aqui, ó, onde a criança tem que assinalar o que está no exemplo aqui, ó. Por exemplo aqui, ó, qual que está parecido? Porque para a criança é importante que você saiba, você como adulto, você sabe qual que é o certo. Mas para a criança todos são iguais ali. Então você vai ter que orientar o senso de direção, porque as letras também são assim. Não é verdade? O D e o B, para a criança, pode ser a mesma letra. Ela pensa que só está de cabeça para baixo. Você entende? Então esses exercícios aqui são importantes, né? E esses exercícios chamam-se identificação da figura em posição igual a destacada. Ó, esse outro aqui, ó, pintar o pintinho de amarelo, para reconhecer as coisas, você entende? Olha, meus amigos, minhas amigas, e aqui tem mais, ó, esse aqui de associação, ó, você vai ligar os pontos, né? Figura fundo, né? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui vai trabalhar a acuidade visual da criança. Olha aí, quanta coisa tem que ser feita, né? Aqui a mesma coisa, ó, para completar o desenho, o que falta, né? E depois vai indo mais, tem mais coisa. Aqui, ó, esses exercícios aqui, ó, tem a explicação do porquê, né? Figura fundo também, ó. Aqui, ó, o palhaço, ó, tá vendo? E aí vai. E depois você vai aprofundando mais e chega nisso aqui, ó. Aquele caderno de caligrafia, pode ser o quadricular também, ó. Antigamente as pessoas faziam isso, mas faziam um monte, e aí cansava a criança. Você não vai fazer um monte. Mas a noção de espaço e tempo e colocação dos objetos, você tem que ir, a criança tem que ir interiorizando esses conceitos. E como que ela vai interiorizar esses conceitos se não fizer um exercício desse aqui? Né? Não dá, né? Tem que fazer mesmo aqui, ó. Só que não vai fazer um monte, né? Aqui, ó. Tá vendo esses exercícios aqui, ó? Então, meus amigos, o pontilhado, tá vendo, ó? Completar aí, né, o exemplo ali, ó, que tá faltando, né, ó. Tá vendo? Olha lá. Então, meus amigos, aqui é um livro que eu vou falar para vocês, hein? É uma mão na roda, quebra-cabeça. Trabalhar com quebra-cabeça, e tem muito mais aqui, né? Mas acho que já tá bom para você entender quantas coisas tem na alfabetização. O porquê de usar o quebra-cabeça. O quebra-cabeça tem muitas peças iguais, né? Mas só aquela peça que dá sequência que vai encaixar ali. Se for uma outra, não vai, mesmo sendo igual. Então, você vai afinando a percepção visomotora da criança. E quando ela for escrever, vai fazer parte. Deve entender
que cada coisa tem uma posição correta para ser feita. Muito embora seja parecido, você entende? É essa a questão. A contação de história, porque é importante, né? O ditado, porque é importante. Você que vai ser um futuro pedagogo, pedagoga, você tem que saber isso aí, né? Então, meus amigos, aqui um livrinho que vale a pena. Você acha nos sebos aí por aí, não é muito caro, e mesmo assim novo também não é muito caro não, e vale a pena. Eu aqui fica como sugestão para você. A alfabetização, isso aqui é subsídios. Depois tem outras coisinhas mais, né? Tem um teatro, por que tem teatro? Porque tem o fantoche, né? Porque tem massa de modelar, essas coisas todas. Por que tem a rotina na educação? E como fazer a rotina fora da rotina. Tudo isso aí você tem que saber como orientar os pais, né? E assim por diante. Olha, fica aí a dica, vou mostrar de novo. O processo de alfabetização. Glória Basso dos Santos e Sueli Parada Simão, editora Ática. Meus amigos, eu paro por aqui. Agradeço de novo a visita que vocês têm feito a esse espaço. E te aguardo para uma próxima podcast. Até mais. Tchau.